E hoje, nessa terceira aula, eu te dou as boas-vindas para a nossa jornada ser mais completa. Eu quero me apresentar para que você conheça esse método e como nós estamos conduzindo essa jornada sistêmica até aqui. Eu sou Marilda Soares, sou pastora, sou terapeuta sistêmica, sou psicóloga sistêmica, sou mãe, sou esposa, sou avó, e é uma honra estar aqui com você para falar dessa aula que é uma das mais importantes. Não que as outras não fossem, né? Você já aprendeu muito até aqui. Eu tenho certeza que tem gente aí que já anotou muita coisa e que vai ajudar, inclusive, nas, nas consultas, nas conduções terapêuticas. Mas hoje, agora, nessa terceira aula, você vai aprender muita coisa. Inclusive, essa é uma aula de perguntas e respostas. Essa é uma aula que nós vamos tirar dúvidas e nós vamos trazer também depoimentos para você ver que é real aquilo que a gente está explicando aqui. Seja muito bem-vindo a essa aula 3. O nosso método, o método de terapia familiar sistêmica, é a grande oportunidade de você se conhecer, curar suas dores, curar os seus traumas e ainda se tornar um profissional que ganha e ganha muito bem com terapia familiar sistêmica. Esse é um método único no Brasil. Chegou esse grande dia de você conhecer a fundo o método Gênesis. Olha só, gente, na aula um nós vimos um pouco da minha história, nós vimos os erros no atendimento, nós vimos a confusão que as pessoas fazem em confundir aconselhamento com terapia. Nós vimos que é muito ruim um terapeuta que somente ouve, nós vimos que é péssimo ser um terapeuta intrometido, curioso, porque isso rouba a segurança do cliente trazer a sua história. É perigoso, é feio julgar a situação, julgar o sentimento e terrível não se preparar e preparar o ambiente, ok? Para você que chegou hoje, talvez não me conheça, eu desenvolvi esse método Gênesis e escrevi esse livro também, que é o Gênesis, né? Onde nós falamos aqui da sua jornada de vida. Aqui nós temos o passo a passo da sua jornada desde a eternidade. Esse livro é fantástico, porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque com esse livro eu te explico que a sua origem não é no ventre da sua mãe. Esse livro, a sua origem é na eternidade e é provado aqui na ciência e na palavra de Deus. E esse método Gênesis, ele vem desenvolvendo uma estrutura para você se conhecer integralmente, espírito, alma e corpo. Eu sou psicóloga formada há 16 anos, sou pastora local, fundadora da Igreja Cristã Graça e Paz aqui em Montes Claros, e é com muita responsabilidade, temor do Senhor, mas também com muita obediência que nós estamos aqui para entregar esse método estruturado para você, além de se conhecer, curar suas raízes, curar os seus traumas e bloqueios, se tornar um agente de cura e transformação na vida de outras pessoas. Olha só, se você não viu ainda, vale a pena ver, porque essa aula ficou riquíssima, a aula 2. O que que nós vimos na aula 2? A forma correta de conduzir uma sessão terapêutica. Devolver em verdade e bondade a percepção do todo. Porque você está ouvindo a pessoa sendo imparcial e compreendendo o todo. E não é fantástico que a Bíblia nos diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus? Pois bem, aqui no nosso processo terapêutico, nós vamos compreender que os dias maus nos fortalecem e nos dão experiências, e essas experiências nos conduzem em triunfo, se você conseguir
curar as memórias dolorosas. Por isso que um bom terapeuta consegue devolver em bondade e verdade a percepção do todo do que o cliente traz. Por que isso é importante? Porque os traumas e bloqueios são recortes, são como fotografias, registros da nossa memória. E muitas vezes a pessoa passa com aquele pequeno registro uma vida inteira com aquele trauma, replicando, bloqueando, sabotando o sucesso. O sucesso da vida relacional, da vida financeira, inclusive da saúde. E nós precisamos, então, pegar esse recorte, trazer cura para ele e manifestar a bondade e a verdade no todo contexto histórico dessa pessoa. Nós precisamos, como bons terapeutas, ter compromisso e comprometimento. Compromisso é quando você se coloca em amor, na escuta, no serviço do seu cliente. Comprometimento é quando você, com tanto amor exalado, com tanto, com tanta bondade, você faz com que aquele cliente venha trazendo a sua história. Porque a história do cliente, a história do seu cliente é a massa de manobra. Sem a história, você não vai poder fazer nada. Sem o querer dele e sem a história dele, nós não fazemos nada. Por isso é importante demais ter um compromisso e um comprometimento com essa história. Nós precisamos, isso aqui é muito interessante, pessoal. Nós precisamos preparar o ambiente terapêutico. O ambiente é soberano. Se você está num ambiente caótico, isso revela que o caos interno está só sendo demonstrado no externo. Então, preparar o ambiente terapêutico é se preparar também e preparar o lugar, o local que você recebe esse seu cliente. Pode ter certeza, isso vai fazer toda a diferença na condução da sua sessão terapêutica, do seu processo terapêutico. Preparo emocional e espiritual. Eu colocaria isso aí como pilar número um, né? Porque o que é que adianta o outro chegar e você não está apto, pronto, preparado, espiritualmente, emocionalmente e mentalmente? Um bom terapeuta, ele tem uma conexão com Deus, ele tem um temor a Deus. Um bom terapeuta, ele é um agente de cura, de transformação, e ele se torna um ministro de reconciliação. Porque um bom terapeuta faz essa pessoa reconciliar com as suas raízes, consigo mesmo, com a sua história verdadeira. Um bom terapeuta também ouve e escuta. Escute. Ouvir é biológico. Escutar é emocional. Então, eu preciso ouvir atentamente, ou seja, emprestar o meu olhar, emprestar o meu ouvido e ceder o meu coração. Eu preciso ouvir a história e eu preciso escutar. Inclusive, escutar e ouvir o não dito. Escutar o corpo, a postura, a voz embargada, o choro, o silêncio. Você precisa estar atento, não distraído, mas focado atentamente, bondosamente e amorosamente, escutando além da palavra. Você precisa acolher e direcionar esse seu cliente. Você precisa primeiro acolher a dor, mas não deixar ele vibrando, flutuando, orbitando ao redor dessa dor. Você precisa aprender o momento certo, o tempo exato, o tempo e o modo de conduzir o acolhimento e também o direcionamento. Por isso você precisa estar atento aos seus sinais também, aos seus sentimentos, à sua intuição, à sua percepção e ter clareza disso. Você precisa ter postura e presença. Postura física mesmo, corporal, limpa, cheirosa, cuidadosa. Você precisa, isso é um modo de amar o outro.
Porque quando você se cuida, o outro recebe o seu amor. Quando você se descuida, você dá trabalho ao outro. Então, essa postura e essa presença, estar presente no ente, é como a gente diz, né? Filosoficamente em terapia, estar presente no ente, ou seja, essa pessoa, esse ser, esse indivíduo é que está comigo agora. Então, essa pessoa é mais importante nesse momento. Você precisa se interessar por essa história. Imagina você diante de um bom psicólogo, terapeuta, e essa pessoa, você está ouvindo ela bocejando, lixando a unha, né? Olhando o telefone. Como você se sente? Como você se sente? Então, estar interessado no conteúdo que essa pessoa traz é de suma importância. E a alma só se cura com a verdade. Então você precisa conduzir, na verdade, a história dessa pessoa. Porque escrito está na Bíblia em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Anote essa fala. A alma só é curada pela verdade. A libertação só vem pela verdade. Nós precisamos apagar e acabar de uma vez por todas com as mentiras que contamos a vida inteira, com aquela historinha que a gente ficou contando a vida inteira, trazendo a verdade, a luz, né, para a nossa vida real, resgatando, portanto, a nossa identidade real. Na aula 2 nós vimos tudo isso, por isso que vale a pena você ver e rever. Mas agora, pessoal, eu preciso levar vocês para a nossa aula 3. Você está preparado? Porque essa aula vai trazer recursos terapêuticos, tirar dúvidas. Por isso eu quero que você fique pronto, porque nós vamos avançar para essa terceira e última aula da nossa jornada. Vamos lá? Depoimentos de histórias reais para você ter na prova concreta como é a terapia sistêmica familiar. Eu sou Laís Fernandes, sou nutricionista e terapeuta sistêmica familiar, aluna da pastora Marilda Soares. O curso me capacitou para atender as minhas pacientes de forma integral, cuidando do corpo, alma e espírito através do meu método SIM. É uma honra fazer parte e ser aluna da pastora Marilda. E se você também deseja transformar a sua vida através da organização de suas emoções, venha você também fazer parte da nossa família. Meu nome é Gabriela Batista, sou da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e fui aluna da Marilda no curso de terapia familiar sistêmica. Eu poderia ficar horas aqui trazendo depoimentos para vocês do quanto tudo isso foi transformador para minha vida e do quanto é transformador para os meus clientes. Mas eu queria contar em especial algo que encheu meu coração de mãe, e pode aí também auxiliar vocês a ter uma mudança muito drástica aí na sua vida e salvar a vida de seu filho. Rebeca, minha filha de 9 anos, né? A gente estava num relacionamento onde ela estava sendo a minha mãe. A posição, tudo errado, a gente estava no lugar errado. E as consequências disso eram uma insônia, né? Um sono ali que ela não conseguia dormir porque ela precisava estar em vigília para me proteger. E a gente só conseguiu descobrir a raiz disso através aí do método da Marilda. E com isso nós começamos a posicioná-la no lugar dela. E além disso, a gente conseguiu travar uma puberdade precoce genética só através desse posicionamento no lugar, sem precisar de medicação, sem precisar de nada, apenas posicionando no lugar certo. Ela como filha, eu como mãe. E é claro que há muitos outros testemunhos, mas esse para mim é especial, porque o coração de mãe, né? É o que, acho que é o que mais, assim, alegra a vida da gente, a gente vê um filho bem, né? E eu não poderia deixar de agradecer a Marilda
Vou falar a pastora Marilda, que é a minha pastora, além de mentora, professora, tudo que ela nos proporcionou por esse conhecimento que ela nos trouxe. Gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica Priscila, sou de Montes Claros, Minas Gerais, sou aluna do curso. É uma honra fazer parte dessa formação por ser um conteúdo exclusivo, porque é fundamentado à luz da Bíblia. Essa jornada nos capacita de forma segura para a gente poder sanar tantas dúvidas, né? Eu sou Sani Medeiros e eu vim aqui falar um pouco para você de como a terapia familiar sistêmica transformou a minha vida. Antes de conhecer essa ferramenta, eu já havia passado por 5 perdas gestacionais. Eu perdi 5 dos meus bebês e resolvi fazer o curso, estudar um pouco mais para que talvez isso pudesse me fazer entender alguma coisa que talvez eu ainda não estivesse entendendo. E de fato, foi o que aconteceu. Eu entendi o quanto eu estava errada dentro do meu sistema familiar, o quanto eu estava fora do meu lugar. Essas aulas me ajudaram a me colocar no meu lugar correto, tanto na minha família de origem quanto na minha família nuclear, que foi a nova família que eu construí junto com meu marido. Mas acima de tudo, eu recebi nesse curso uma bagagem espiritual extremamente necessária para que eu pudesse chegar aonde eu estou hoje. Como diria a minha professora, quando a alma está pronta, o presente chega. E o meu presente chegou. Hoje o meu 6º filho completa 2 anos e meio e eu entrei no curso para me entender melhor, para fazer terapia, e eu ingressei profissionalmente nessa área também. Hoje eu estou quase me formando em psicologia também na área sistêmica e eu só tenho a agradecer por toda a bagagem, por tudo que eu recebi nesse curso. Sem dúvida foi algo que transformou completamente a minha vida e você pode ter a sua transformada também a partir dele. Muito prazer, eu sou Maiara Carvalho, sou terapeuta sistêmica familiar, aluna de Marilda Soares. Comecei lá no início como paciente e depois eu tive a honra de me tornar aluna. Passei pela formação em terapia sistêmica, aprendi, apliquei e validei todas as técnicas ali ensinadas. Tive vários ganhos na minha vida pessoal, como mulher, como filha, como mãe, como profissional. Melhorei a relação com os meus pais, com as minhas raízes, melhorei como mãe, ajudei a minha filha no tratamento dela de autismo. Sobretudo, voltei a amar, prosperar, sonhar. Sim, além dos ganhos da minha vida pessoal, hoje eu também atuo como terapeuta sistêmica familiar. Já são clientes em 12 países, já são alguns anos nesse mercado e é uma alegria poder viver dessa profissão, é uma alegria poder cumprir essa missão. Se você deseja organizar suas emoções para que a sua vida também se organize, se dê esse presente a você e a toda a sua família e a sua próxima geração. É uma alegria poder fazer parte desse grupo, dessa família, juntamente com a nossa amada, querida pastora Marilda. Agora que você já viu tantos depoimentos, e tem muito mais testemunhos, depoimentos, milagres, que você pode ter em outro momento acesso. Mas nesse momento, nessa terceira aula, por ser a última aula da nossa jornada, nós temos aqui perguntas e respostas que vocês mesmos colocaram nos formulários. Então, isso aqui vocês mesmos mandaram para a gente devolver para vocês. A primeira pergunta que chega aqui para nós é: sou tentada a fugir sou tentada a fugir por desafios de padrão materno. O que eu faço? Sabe, a Bíblia diz em Mateus 7, versículos 1 e 2, que tudo aquilo que nós julgamos, nós repetimos. E no meu livro, eu escrevi uma frase que essa frase ficou por muito tempo sendo falada por muitas pessoas. Nesse livro, tem escrito a seguinte frase: julgou, atraiu, repetiu. Julgou, atraiu, repetiu. Quando uma pessoa diz que está tentada a fugir por desafios de padrão materno, automaticamente ela já está me dizendo que tem um julgamento lá na alma dela. E o que é que ela faz? Número 1, aceita a mãe como é. Número 2, afaste-se. Porque como adultos, sabe aquela máxima, o que os olhos não veem, o coração não sente?
E quem é que te falou que para amar você precisa estar grudado junto dos pais? Quem obedece os pais não honra. E quem honra os pais não precisa obedecer. Olha só, você decide obedecer os pais enquanto adultos, você está fadado ao fracasso e desonrando Deus. Porque a primeira obediência é a Deus. E Deus não quer que você fique adulto infantilizado. Então, se você é um adulto e você tende a julgar os seus pais, um conselho sábio e saudável é: se afaste, afaste-se deles. E agora você não precisa desses desafios de padrões de repetições materno ou paterno. Número um, aceite-os como são. Número dois, não julgue. Número três, honre-os para garantir a sua própria vida, porque esse é o primeiro mandamento com uma promessa. E para que você chegue até essa honra, que não é obediência, não é. Obediência é para criança. Honra é para adulto, é para gente madura. Para que você chegue nessa honra e na maturidade, você precisa fugir, sair de perto desses padrões sem julgar, tá? Porque criança é pura, né? Criança recebe tudo dos pais e não julga, não julga. Mas o adulto, ele sabe discernir e ele sabe decidir. Então, se você já está passando por isso, meu conselho são esses três pilares: aceitar como é, porque você não vai mudar seu pai e sua mãe, não julgar e honrar. Próxima. Percebo os mesmos padrões de procrastinação dos meus pais e não sei como vencer isso. É Ctrl+C, Ctrl+V na resposta, é? Copia e cola? Gente, isso aqui é fantástico, porque você vai ver muito disso, sabe? Como nós julgamos os nossos pais. Todavia, nessa resposta, eu quero aumentar a nossa compreensão e o nosso contexto. Nós temos neurônios espelhos, então nós imitamos comportamento por espelhamento. E aqui, os pais que já estão aqui de plantão, preste atenção. Você não ensina os seus filhos falando, você ensina os seus filhos fazendo. Eles vão ser cópia, xerox daquilo que nós fazemos. Então, se você é um adorador, seus filhos vão adorar. Se você serve Jesus, seus filhos vão servir. Se você é um reclamão, seus filhos tendem a tendência em reclamar, porque você dificulta a vida deles. Porque em tentar não querer repetir, eles têm que não julgar e buscar um trilho neural diferente, um caminho neural diferente, porque o cérebro, ele vai se formatando, se formando com aquilo que a gente vê, ouve, recebe, percebe, e aquilo vai nos modelando. Há um molde interno, trilhos neurais, caminhos neurais. Então, a pessoa, ela percebeu, tá? Olha que pergunta maravilhosa, né? Eu percebo em mim os mesmos padrões de procrastinação dos meus pais e não sei como vencer isso. Primeiro, aceitando seus pais como eles são. Isso aqui, ó, vai ser assim, ó, pá, até nós entendermos e até nós aceitarmos, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você já tem um molde, você viu eles procrastinando. É um, já tem um trilho neural, um caminho no seu cérebro. Agora você precisa deixar com eles o que é deles e criar o seu próprio hábito. Então você precisa fazer, 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 fazer e criar novos trilhos neurais. Porque senão você vai atrair e repetir, ok? Próximo. De novo, tenho padrões repetitivos emocionais. Preciso aprender mais sobre isso. Olha só, aqui nós estamos em aula e eu procuro assim, entregar o máximo para ajudar vocês, mas vocês imaginam 9 módulos, vocês estudando teoria,
prática, tomando consciência, se colocando no lugar, voltando, colocando a vida em ordem, colocando os pais, cada coisa no seu lugar, organizando e ordenando sua vida. Porque padrões repetitivos emocionais é a mesma resposta que eu dei na anterior. Nosso cérebro modela os educadores e tutores. A maioria de nós é criado por pais, pai e mãe. Então você modela, copia naquilo que você viu, percebeu, sentiu. E os padrões de repetição, sistemicamente falando, é aquilo que você replica. E quanto mais você julga, mais você faz igual. Porque é como se fosse um bumerangue, né? Você joga e você atrai. E isso é tão forte que é bíblico também. Toda vez que você julgar, te julgarão também. Por quê? Porque só um pode julgar. Só Deus. Só Deus é o juiz. Então, tem duas respostas aí. A biológica, pelo cérebro, que tem um neurônio espelho, que vai modelar e copiar. E a emocional. Quando eu julgo, eu vou repetir igualmente. Ok? E no curso você vai aprender tudo sobre isso. Tenho padrões repetitivos na minha vida de problemas financeiros. Não consigo sair do lugar. Sinto que estou travada. Como mudar isso? Olha só, nós temos um módulo inteiro para falar de dinheiro, organizando a sua vida financeira, as regras do dinheiro. E você ainda vai receber uma aula bônus no curso, exclusivamente sobre dinheiro. Mas assim, não dá para falar tudo aqui, você já vai receber um bônus no curso. Eu vou falar rapidamente. Dinheiro na vida é tão importante, gente, que ele afeta as três áreas da nossa vida. Aliás, os três aspectos da nossa vida. O aspecto espiritual. Vou falar como pastora também. O dinheiro é o único ser, a única deidade, a única espécie valorosa que o nosso Deus se compara. Gente, eu acho isso muito forte. Durante toda a Bíblia, ele vai falar isso aqui. Ou você adora as riquezas, ou adora a mim. Mateus 6 vai dizer isso. Ou você me adora, ou você adora a, ao dinheiro. A deidade que simboliza a riqueza, a deidade, uma, uma entidade espiritual, a gente chama de deidade. A deidade espiritual, para dinheiro, é Mamon. E Mamon é o Deus com D minúsculo para riqueza. Agora, olha a sacada, isso aqui é o espiritual. E o emocional? Você precisa fugir dos extremos. Você precisa ter respeito com o dinheiro, porque o dinheiro não leva desaforo para casa. Você precisa, dentro do campo emocional, eu falei do espiritual. Como que eu funciono isso? Resolvendo isso, não sendo mesquinho, não sendo mesquinha e tendo ali as devolutivas, né? A de Deus, a do social, a do ser humano. Você precisa distribuir isso de forma ordenada, organizada. Agora, emocionalmente. Emocionalmente, o dinheiro na maioria de nós, certamente na sua, padrões repetitivos na minha vida com problemas financeiros. Você tem que investigar crenças limitantes, os sabotadores. O que que aconteceu na sua vida em relação ao dinheiro com seu pai e com a sua mãe? Como você enxerga o dinheiro? Você tem medo do dinheiro? Você já escutou muitas daquelas frasezinhas? Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro é sujo, dinheiro rico não vai para o céu. Eu sei que você está cansado de ouvir isso, mas você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Você precisa não ver o dinheiro de maneira suja, errônea, dificultosa. Você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Essa é a parte
emocional. E por isso, você precisa resolver os prováveis e possíveis traumas em relação ao dinheiro com o seu pai e com a sua mãe, tá? Porque no campo último, né? No campo físico, o dinheiro é troca. Tudo que eu conquisto na minha vida comprando é com dinheiro. Esse óculos, dinheiro. Esse óculos, dinheiro. Esse telefone, dinheiro. Essa água, dinheiro. O computador que eu estou aqui falando, dinheiro. Essa Bíblia, dinheiro. Essa camisa que eu tô, dinheiro. Esse local que eu estou gravando, dinheiro. Dinheiro é troca, gente. É energia de troca. Então, a resposta que eu tenho para te dar sobre dinheiro é que ele é a tua resposta, a sua resposta, mediante aquilo que a vida te apresenta. É a resposta energética que você dá para aquilo que você dá valor na sua vida, tá? Aquilo que você valoriza muito, você vai fazer por onde conquistar. E na vida, as coisas materiais, nós conquistamos com dinheiro. Então, eu ainda sou uma matéria, graças a Deus, Deus não me levou. Então, eu sou matéria, né? Física, alma, né? E o espírito. Então, corpo, alma, espírito. Na matéria, tudo é através da troca. Muitas vezes nós precisamos também desmistificar o que é valor e o que é preço. Então, muitas vezes nós precificamos algo tirando o valor. E muitas vezes nós hipervalorizamos algo que não tem muito valor, né? Então, você precisa ter em mente que é, o valor que eu dou para o dinheiro. E aí, dentro desse valor e desse preço, você vai investigar que muitas pessoas, muita gente, com muita gente é ótimo, né? Muita gente compra demais, compulsivamente, por conta de um vazio na alma. Então, ela tenta comprar coisas, né? Se encher de coisas para preencher as lacunas e vazios da sua alma. Por isso que eu estou te falando, cada coisa no seu lugar, tá? Você precisa, urgentemente, desfazer as crenças limitantes, que, claro, tudo que a gente aprende vem na família de origem. Então, desfazer esses emaranhados, esses nós e fazer as pazes com dinheiro. E, por último, fugindo dos extremos. Fugir da escassez, do medo de não ter dinheiro, do medo da falta e da gastação desordenada, do esbanjar, né? Porque dinheiro não leva desaforo para casa. Você precisa organizar sua vida financeira. A organização financeira está muito linkada à organização emocional, ok? Próxima. Repito padrões. Você vê como que. Gente, eu sou apaixonada com terapia familiar sistêmica. Porque vocês percebem que há padrões de repetição e em várias perguntas de vocês estão repetindo. Olha isso aqui. Repito padrões e carrego pesos que não são meus. Alivio consequência na vida das pessoas alheias. Nas vidas alheias de outras pessoas, né? Dou passos maiores que os pés. Aceito o inaceitável e migalhas dos outros. Como mudar isso? Urgentemente resgatando a sua identidade real. Urgentemente sendo batizada no amor de Deus, de consciência plena de quem você é. Urgentemente tirando os pesos que não são seus, porque você está declarando que carrega pesos
que não são seus. E você está declarando que tem capacidade de aliviar consequências nas outras vidas, nas outras pessoas. Você dá passos maiores do que você pode suportar e você aceita o inaceitável. Como que você mesma está declarando? Isso é inaceitável, mas eu aceito. O que você precisa urgentemente é se respeitar. E aí você continua declarando: eu aceito migalhas dos outros. É um desabafo carregado de uma dor e de um vício emocional, de uma dependência de aprovação. O resgate da sua identidade real acontecerá num processo. Não existe isso para esse monte de situações que você traz aqui. Eu te aconselho vir conosco para formação, para cura e transformação. Outra. Quando aparecem casos desafiadores no atendimento, dispenso. Como mudar isso? Afirmadamente e com muita humildade, eu vou declarar. Afirmadamente e com muita humildade, eu vou declarar isso. Você precisa fazer a nossa formação. Você precisa entrar para a nossa turma e se tornar um terapeuta com estruturação, com diagnóstico, com ferramentas, porque o diagnóstico é tudo, gente. Com diagnóstico, com ferramenta e com uma condução segura, assertiva e eficaz. Porque você precisa ter segurança, você precisa confiar. E eu não te conheço para te falar, vai lá, atende. Eu de fato não sei se você tem ferramentas que vão te sustentar nessa jornada de terapeuta aí. Outra pergunta? No atendimento terapêutico, não tenho segurança. Olha, graças a Deus, eu estou mandando pessoas aqui, né, que já estão trabalhando. No atendimento terapêutico, não tenho segurança. E foi o que eu falei na resposta anterior, que você precisa ter segurança, um método claro. Não tenho segurança, nem um método claro, por isso não consigo avançar. Me sinto procrastinando e estagnada. Querida, você não precisa se sentir assim. Você precisa vir para a nossa formação. Você precisa vir para o nosso método. Método claro, método objetivo, método que acompanha o seu cliente em várias sessões, disponibilidade de alma, tudo isso você vai ter na nossa formação, no nosso método, na nossa metodologia. Eu espero você, tá bom? Mas como ter resolução rápida e assertiva de conflitos? Bom, resolução rápida. É perigoso a gente pensar assim, porque, preste bem atenção, cada sujeito é único, cada caso é um caso. Então, essa pergunta sua é difícil de trazer aqui, porque como que eu vou te dar uma resposta rápida, uma resolução rápida e assertiva em conflitos? Depende do conflito, depende do bloqueio, depende da pessoa. Olha só, a percepção de cada ser humano é única. Eu posso ter vivido uma mesma situação, exemplo, um acidente de carro. Tinha 4 pessoas no carro. Essa pessoa tem trauma, não dirige, não pega estrada. Estava no carro. Essa pessoa viaja, dirige, não ficou com nenhum trauma. A outra pessoa tem medo de conduzir, porque ela estava, na época do acidente, também sendo conduzida. Então, ela não aceita viajar com alguém conduzindo. Outra pessoa não aceita pegar o volante, porque ela ficou com trauma de ver o acidente. Percebe? Cada pessoa registra o trauma, o bloqueio, o drama de uma maneira. Tem seres mais racionais, tem seres mais emotivos, tem temperamentos que ancoram, tem muita coisa aqui. Então, eu não sei qual resolução rápida e assertiva
porque eu não sei qual o conflito. Então, eu preciso estar com você em uma jornada para conduzir você, porque cada sujeito é único, cada caso é um caso. É possível viver de terapia? Totalmente. Minhas alunas estão aí. Gente, é tão. Como que eu tenho uma palavra aqui? É tão surreal isso aqui. Esse curso valeria muito mais do que eu estou ofertando nessa turma. Porque as minhas alunas, elas saem com o certificado já atendendo. É claro que você precisa ter a bagagem de estudos, a bagagem de leitura, aquilo que eu conduzi você, porque quanto mais leitura, quanto mais estudo, mais respostas você terá, tá? Então, é totalmente possível viver de terapia. Você precisa querer, você precisa amar atender e você precisa saber cobrar e receber, porque é totalmente possível viver de terapia. Outra pergunta? Como viver a minha vida? Sinto que vivo a vida dos outros. Vou falar duas respostas, uma espiritual e uma emocional. Número um, a vida é um grande presente. Ontem eu estava orando à noite, meditando na palavra, e eu fui inundada de um grande amor de Deus. Um grande amor de Deus. Olha só, eu atendo diversas pessoas que querem ter filhos, fazem FIV. A última agora que eu estou atendendo, ela falou assim: eu gastei 100 mil reais ano passado. E aí eu cheguei até você. Me ajuda, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Qual o bloqueio? E eu fico pensando, né? Quantas pessoas vão despretensiosamente ter uma relação e Deus sopra vida na semente. Tem um vídeo onde o espermatozoide entra no óvulo e quando o espermatozoide entra no óvulo, ele dá um facho de luz, um feixe de luz envolve aquela célula que entrou em contato, o espermatozoide e o óvulo. Chama-se luz de zinco. Luz de zinco. Você nasceu em luz, como um ser único, desenhado exclusivamente pelo dedo de Deus. Então, meu conselho espiritual é: reconcilia com Deus, o Deus criador, o Deus que é Pai, o Deus que decidiu te abençoar com a vida, porque a vida é uma bênção. E agora, o outro já tem a vida dele. Você deixa a sua para viver a dos outros. Quem vive a sua aqui? Porque você está aqui, o outro está aqui. Você deixa a sua vida para viver a do outro. Quem vive a sua? E o que que você vai responder para Deus com aquilo que você fez com a sua vida? Qual o sentido da sua vida? Qual o propósito, missão? Isso tudo você vai aprender no curso. Isso tudo você vai aprender lendo esse livro aqui, A Jornada da Vida Humana. A origem aponta para o destino. Então, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar. E, de fato, pegar na sua mão e falar: vamos junto. Porque você já sabe que não dá para viver a vida dos outros e viver a sua ao mesmo tempo. Então, eu te aconselho voltar para o seu lugar e começar a sentir, perceber, amar e viver. Não tem outra explicação para isso, nem filosoficamente. É mais objetiva, espiritual, biológica e clara. Você precisa emocionalmente decidir viver sua vida. Outra pergunta. Sei, ela começa dizendo que sabe, né? Sei o que preciso fazer com a minha procrastinação financeira, mas estou travada. Como saio disso? O que que ela sabe que ela ainda não aplicou? Porque quando tem uma máxima na depressão que a gente diz assim: consciência sem ação
gera depressão. Consciência sem ação gera depressão. Porque aquilo que eu já sei fazer e eu não faço, eu me culpo. Aquilo que eu aprendi e coloco em prática, eu me liberto. Então a pergunta aqui é: por que eu quero me manter aprisionada? Por que eu não mereço ser livre? Quem eu estou imitando? Quem eu estou obedecendo? Meu pai, minha mãe ou quem da minha árvore? Por que que eu estou procrastinando sabendo que sei fazer para sair disso? Qual é a trava? Anote tudo isso e decida. E aí, gente, procrastinação não tem uma regra mágica, tem uma regra prática. Um, dois, três e vou. Tem que fazer, vamos fazer. Adulto faz. Adulto não precisa ficar sentindo. Adulto conclui, começa e termina. Adultos maduros, né? Pergunta: como posso gerir meus sentimentos e reações nas diversas situações do dia? Agir de forma sábia? Perfeita pergunta, porque ela fala para gerir os sentimentos e reações. Olha só, há uma diferença entre emoções e sentimentos. Emoção é movimento, emoção, né? É o movimento, tá? E os sentimentos é aquilo que eu extraio de compreensão daquilo que eu vivi aqui nas emoções, tá? Então, aquilo que eu extraí é os sentimentos. Ela está falando de gerir sentimentos, ou seja, ela já extraiu das grandes emoções, e são esses sentimentos que são purificados das reações. Detalhe importante aqui: nós nos revelamos mais na essência, nas reações e não nas ações. Então eu preciso entender que as minhas reações revelam como eu estou lá no meu íntimo, na minha essência, no meu ser, tá? Então, no meu ser, na minha essência, as reações devem ser esses sentimentos que já foram purificados, ressignificados. Alguém me xingou, alguém gritou comigo. Eu guardo essa mágoa, eu fico com essa dor, eu olho para essa pessoa com ódio, com raiva, com espírito de vingança, ou eu simplesmente coloco a mão no peito e digo: isso não é meu. Esse lixo é dessa pessoa. Essa pessoa é infeliz e está projetando isso em mim. Ela está dando aquilo que ela tem. Ela é insatisfeita e ela quer que o outro seja. Ela é infeliz e ela quer que o outro seja. Não. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou a resposta daquilo que eu decido fazer comigo, daquilo que as pessoas fizeram de mim, inclusive pai e mãe, inclusive os de dentro de casa, inclusive os parentes próximos. Então, como eu posso gerir esses sentimentos e reações nas diversas situações do dia, deixando com o outro o que é do outro e ficando somente com o que é seu? Isso é agir com sabedoria. Olha só, até aqui eu entreguei de forma gratuita o máximo que eu consegui para a aula, né, gente? Mas a verdade é que eu fiz na minha melhor entrega nessas 3 aulas. E entreguei com carinho, com dedicação, os erros de uma terapia, os acertos de uma boa condução terapêutica e agora perguntas, respostas, minha história, como é que eu entrei na faculdade de psicologia. Talvez você não chegou na aula 1 e está chegando aqui agora. Eu fiz psicologia por uma ordenança de Deus para ajudar os filhos de Deus. E se você quer aprofundar
como eu me aprofundei estudando biblicamente, psicologicamente, para entender a essência humana, até desenvolver essa estrutura pronta. O que eu desenvolvi em 16 anos, eu estou entregando de forma pronta. Para você aprofundar nessa transformação da sua própria história e ter segurança. Isso aqui é maravilhoso, né? Você se cura e aí se torna um agente de cura para outras pessoas, porque o ferido fere e o curado cura. Então, essa transformação com segurança para conduzir pessoas, você terá na nossa formação em terapia familiar sistêmica. O método em terapia familiar sistêmica, formação oficial em terapia familiar sistêmica, é um método exclusivo no Brasil de conscientização e resolução de conflitos com as bases, né, das curas das nossas raízes familiares, ok? Não existe, gente, não existe terapeuta segura com um sistema interno desorganizado. O método TFS é uma formação profunda e estruturada. 9 módulos, uma gestação, né? Uma formação profunda e estruturada que capacita você a identificar, reorganizar as desordens que nascem na família, porque aqui eu vou falar um pouquinho. Analisa comigo. Todas as dores do ser humano surgiram na infância com o pai e a mãe. E nós carregamos isso. Replicando, reciclando, fazendo de novo, vivendo de novo, trazendo trauma, revivendo o trauma. É assim. Os traumas nascem na família de origem e se manifestam na vida inteira, na vida cotidiana, através de problemas emocionais, relacionais, profissionais, financeiros e até na saúde. Até na saúde. Quando a gente vai investigar a raiz do problema, que você vai aprender no nosso método único, exclusivo e à luz da Bíblia, durante 9 módulos, eu vou te apresentar. Esse método foi desenvolvido para conduzir terapeutas do zero à condição segura, à condução segura de atendimentos sistêmicos, familiares, profundos e resolutivos, por meio de uma metodologia clara, prática, transformadora. O TFS, Terapia Familiar Sistêmica, atua em 3 níveis essenciais: bem-estar individual, porque primeiro você aprende a lidar com você, o terapeuta só leva o cliente aonde ele foi, relações interpessoais, processo de autorrealização. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas entraram nas 8 turmas anteriores a vocês, mudaram de profissão, reorganizaram a vida, ressignificaram seus sistemas e estão aí atendendo e vivendo de terapia, numa autorrealização. Então, por meio de uma metodologia única, ferramentas únicas, exclusivas, que você só terá aqui. Ferramenta de diagnóstico, raio-x da alma, metodologia de organizar a vida, vida em ordem. Por meio de uma metodologia única, você aprenderá a acessar e compreender as injustiças, exclusões, privações, dores vividas por membros da sua árvore genealógica, memórias que podem ser atravessadas gerações e gerações, impactando a sua história de vida de forma inconsciente. E detalhe, eu não estou falando de nada místico, e eu te provo agora. Ao trazer consciência para essas dinâmicas sistêmicas, jogar luz nas trevas, né? Nasce algo fundamental: autorresponsabilidade. Você se cuida primeiro. Você é o autor da sua história. Autor, idade. Você escreve a sua história. Você decide ter uma cara nova, uma história nova, uma vida nova. E assim, você deixa de repetir padrões e passa a assumir sua vida com maturidade, clareza, posicionamento. Gente, quem não quer isso?
Quem não quer resgatar a própria vida, viver o propósito para o qual foi gerado. E tudo isso é conduzido com uma visão bíblica, respeitando princípios espirituais, valores cristãos, não ferindo em nada essa palavra de Deus que eu amo. Não fere em nada. Nós respeitamos princípios espirituais, valores cristãos e uma compreensão alinhada à verdade das Escrituras. Aqui, em terapia familiar sistêmica, a restauração familiar não é apenas sistêmica, é também espiritual. Por que que a nossa busca é em genealogia sistêmica? Porque eu descobri, lendo a palavra, claro, né? Que a primeira palavra escrita na Bíblia do Novo Testamento é genealogia sistêmica. Então, eu amo estudar o para além da psicologia. Por isso que a gente organizou a nossa formação assim. Base sistêmica. Sistêmica vem de sistema, onde nós observamos o sujeito na família, no trabalho, por onde ele está cercado de pessoas. Ninguém é ilha aqui, tá? Então você compreende o sujeito na sua integralidade, espírito, alma e corpo. E aqui você aprende as ordens que regem os sistemas familiares e entende como as desordens se instalam também nos sistemas familiares. Há dois tipos de família, né, gente? As funcionais e as disfuncionais, porque não tem família perfeita. Nós ainda investigamos na árvore da vida identificação de padrões repetitivos, exclusões e destinos inconscientes. Nós ainda reconciliamos você com seu pai e com sua mãe, e esse é um mandamento primeiro, com uma promessa. Isso vai te fortalecer na identidade, vai trazer desbloqueios emocionais e, volta lá que eu perdi aqui o slide, vai trazer um resgate da sua identidade, o desbloqueio emocional e uma estruturação interna. Pode passar, por gentileza. Como a formação está organizada? A nossa formação está organizada com o primeiro pilar, né? O primeiro módulo, vida em ordem. Olha que coisa linda, gente. Colocar a vida em ordem. A ordem traz paz, a ordem traz leveza, a ordem traz prosperidade, a ordem traz tudo de bom, porque tudo ordenado, tudo organizado. Os céus e a terra foram feitos de forma ordenada, organizada. Então, vida em ordem. Este é um módulo que estabelece a base de toda a terapia sistêmica. Aqui você vai compreender as leis invisíveis que organizam os sistemas familiares, conhecido como as ordens do amor. Mas, como elas são violadas, surgem conflitos, repetições de padrões, desordens nos relacionamentos. Nesse módulo, você começa a desenvolver o olhar sistêmico, aprendendo a identificar como as dinâmicas familiares influenciam profundamente a vida emocional das pessoas. Existe uma dor do terapeuta, né? É sentir que falta uma base clara para compreender os conflitos humanos. Não entender por que certos padrões continuam se repetindo na vida das pessoas, apesar de estarem tratando. Insegurança conceitual na hora de compreender os sistemas familiares. É uma sensação de que há algo mais profundo por trás da história dos clientes, mas ela ainda não viu e não sabe identificar. Essa é a dor do cliente agora. Conflitos familiares constantes, relacionamentos desajustados, dificuldade de encontrar o seu lugar na família, e encontrar o seu lugar na família é literalmente a vida em ordem, e sua vida de fato faz a prova depois. Sua vida se organiza, tá? Sensação e desorganização na vida. E qual é o sonho? Você tem um sonho? Qual é seu sonho? Compreender como sistemas familiares realmente funcionam. Ter clareza sobre as ordens que organizam os relacionamentos. Entender
Por que as desordens acontecem? Desenvolver uma base sólida para conduzir atendimentos sistêmicos. Começar a olhar para as histórias humanas com profundidade e consciência. O módulo 2. O módulo 2, nós teremos uma investigação da árvore da vida e a família. Neste módulo, você vai aprender a realizar uma investigação profunda da história familiar, utilizando a árvore da vida como ferramenta para compreender. A árvore da vida aqui, gente, é uma metáfora da sua família, tá? E eu explico dentro do curso. E pela Bíblia também. Compreender como as dinâmicas que moldam comportamentos, escolhas e destinos. Através dessa leitura sistêmica, torna-se possível identificar eventos marcantes, exclusões, perdas, traumas e padrões repetitivos que muitas vezes continuam influenciando a vida de uma pessoa sem que ela perceba, inconscientemente, porque 90% de nós é inconsciente. Então, você vai aprender a olhar para isso, para esse sistema como um ser vivo, não um sistema vivo, que carrega memórias, lealdades e movimentos inconscientes entre as gerações. Talvez a sua dor de terapeuta seja essa. Não saber como investigar a origem real do problema apresentado pelo cliente, há uma dificuldade em identificar a raiz sistêmica dos conflitos e como esse curso vai te dar isso. Insegurança na condução e uma investigação familiar profunda, e você acabar trabalhando apenas os sintomas, a, as folhas da árvore, né? Sem alcançar a origem do sofrimento. E não conseguir, é, não conseguir, deixa eu voltar aqui, não conseguir, alguém me ligou aqui, só um minuto, isso. Aqui, voltamos. É, acabar trabalhando apenas sintomas, sem alcançar a origem do sofrimento e não conseguir construir um diagnóstico sistêmico, claro. A dor do cliente. Seus clientes vão chegar assim, tá? Sentimento de exclusão dentro da família, experiências de rejeição e abandono, fracassos que parecem se repetir na vida. Isso aqui é um compêndio que você vai ter assim, sempre, tá? Bloqueios profissionais e financeiros, problemas emocionais, relacionais ou de saúde que aparecem sem explicação. O sonho? Compreender a origem profunda dos conflitos, identificar padrões invisíveis que atravessam gerações, reconhecer eventos familiares que impactam o presente e desenvolver uma leitura sistêmica clara da história familiar, construindo assim um diagnóstico mais preciso e mais consciente. O módulo 3. O módulo 3 é a árvore genealógica e os protocolos de cura. Aqui a gente já começa com práticas, teoria e prática. Eu vou te envolvendo no módulo 1, o entendimento, a compreensão, teórico, módulo 2, teórico, módulo 3, teoria e prática, tá? E neste módulo, você vai trabalhar um dos pilares mais profundos da terapia sistêmica, a relação com o pai e com a mãe, como base da estrutura emocional. Esse módulo, por si só, valia todo o curso de vocês, tá? Na visão sistêmica, o lugar que o pai e a mãe ocupam dentro do sistema influenciam diretamente identidade, força interna, direção na vida, vínculos afetivos e prosperidade. Quando existem rupturas, rejeições ou dores não resolvidas nessa relação, a pessoa pode desenvolver bloqueios emocionais que se manifestam em diversas áreas da vida. Aqui você também aprenderá
protocolos terapêuticos de reconciliação sistêmica capazes de reorganizar internamente a relação com a origem e restaurar a base emocional do indivíduo. Gente, biologicamente, você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Se tá bagunçado isso, a vida toda fica bagunçada. Precisa ser colocado em ordem isso aí, tá? A dor do terapeuta. Sentir que também carrega bloqueios internos ligados à própria história familiar. Insegurança ao conduzir sessões que envolvem pai e mãe. Medo de tocar em temas emocionais mais profundos. Dificuldade em conduzir processos de reconciliação familiar. Falta de estrutura terapêutica para trabalhar essas dinâmicas. E a dor do cliente? Falta de direção na vida e dificuldades de tomar decisões. A dinâmica relacionada ao pai. Bloqueios financeiros, dificuldade de prosperar, sensação de vazio ou ausência de apoio interno, dificuldade de construir vínculos afetivos saudáveis. Essa dinâmica está relacionada com a mãe. A carência emocional profunda, talvez de ambos, pai e mãe, ou dela mesma. Sentimento de não ter recebido o que precisava na infância. Por isso, essa carência dela mesma, porque agora o adulto tem que apoiar essa criança perdida e sofrida, né, ferida dentro. Esse é o grande sonho, a reconciliação interna com pai e mãe, restaurar vínculo com a própria origem, fortalecer identidade e estrutura emocional, desbloquear áreas da vida que estavam travadas antes, sentir mais segurança interna para seguir o próprio caminho. Esse módulo é maravilhoso, né, gente? Como a formação está organizada? Módulo 4. Contexto sistêmico e roteiro de vida. A leitura do roteiro de vida. O que é isso? Não é nada místico, tá bom, pessoal? Nesse módulo é tão simples, mas é tão revelador, profundo revelador, que nesse módulo você vai aprender a realizar a leitura do seu roteiro de vida, a sua personalidade, o seu texto autobiográfico, sua história contada, compreendendo como a jornada de uma pessoa pode estar conectada aos ciclos e movimentos do sistema familiar ao longo das gerações. Muitas vezes, olha isso aqui, gente, aquilo que parece ser apenas uma escolha pessoal ou um comportamento repetitivo, na verdade está ligado a lealdades inconscientes, destinos interrompidos ou histórias não resolvidas dentro do sistema. Aqui você desenvolverá a capacidade de identificar padrões transgeracionais, compreendendo como eventos do passado podem influenciar decisões, relacionamentos e a caminhada na vida presente. Além disso, aprenderá a conduzir o reposicionamento sistêmico, ajudando o cliente a sair de ciclos repetitivos e assumir um novo lugar na própria história. A dor do terapeuta é uma dificuldade de identificar esses ciclos repetitivos na história do cliente, não compreendendo como esses padrões familiares influenciam o destino de uma pessoa. A sensação de que existe algo mais profundo por trás do comportamento, mas eu não consegui identificar. Insegurança em interpretar movimentos transgeracionais. A dor do cliente, a sensação de estar preso em padrões que repetem fracassos recorrentes em diferentes e diversas áreas da vida. Dificuldade em avançar, mesmo quando tenta mudar. Falta de direção ou propósito. Sentimentos de carregar algo que não entende. E o grande sonho, né? Enxergar o roteiro invisível que influencia a sua vida. Compreender esses ciclos que se repetem dentro desse sistema familiar. Identificar padrões transgeracionais, identificar e ajudar o cliente a romper com destinos repetitivos e assumir sua própria história. Conduzir o reposicionamento diante da própria vida, da própria história. Esse módulo também eu sou. Agora, esse é a cerejinha do bolo. A estrela, minha gente, é um método
terapêutico, psicológico, que eu dei o nome de estrela, né? Identificando e reorganizando a vida. Ele vai ser passado para vocês no passo a passo. Vocês só terão isso aqui. A estrela, ela te dá várias sessões na condução de uma só ferramenta, porque ela é diagnóstico e também tratamento, tá? O que é? Nesse módulo, você aprenderá o método estrela, um protocolo terapêutico estruturado e replicável, criado para conduzir atendimentos sistêmicos com clareza diagnóstica, segurança e direção. Muitos terapeutas possuem conhecimento, mas se sentem inseguros na prática, por não terem um caminho claro de condução durante a sessão. O método Estrela oferece um passo a passo organizado, que permite identificar a origem sistêmica do problema, compreender as dinâmicas envolvidas e conduzir o processo terapêutico de forma segura. Com esse método, o atendimento deixa de ser improvisado e passa a ter estrutura lógica e profunda terapeuticamente, sistemicamente falando. O sonho é conduzir esses atendimentos com clareza e segurança, ter um protocolo estruturado para investigar o problema, realizar o diagnóstico sistêmico mais preciso e conduzir sessões profundas e transformadoras, desenvolvendo confiança na prática terapêutica. Isso aí vai sanar as dores do cliente e do terapeuta. A saúde sistêmica. Saúde sistêmica integral. É a leitura emocional dos sintomas. Esse módulo você aprenderá a desenvolver uma visão sistêmica na saúde e a visão da saúde de modo integral, compreendendo como manifestações físicas e emocionais podem estar conectadas dentro das dinâmicas do sistema familiar. Muitas vezes, os sintomas físicos recorrentes ou desconfortos emocionais profundos não estão ligados apenas ao corpo, mas também a movimentos sistêmicos, cargas emocionais ou histórias não resolvidas dentro da família. Nesse modo, você aprenderá a realizar a leitura emocional dos sintomas, ampliando sua capacidade de compreender o que o corpo pode estar expressando quando palavras não conseguem explicar. Este olhar amplia significativamente a atuação terapêutica, permitindo uma abordagem mais integral, mais profunda e mais consciente. E o seu sonho vai ser realizado, né? Porque você vai desenvolver uma visão integral entre corpo e emoção. O sonho de todo terapeuta. Compreender como sintomas podem estar ligados ao sistema familiar ou e exclusivamente às emoções. Ampliar a atuação terapêutica, oferecer uma leitura mais profunda das manifestações do corpo, conduzir pessoas terapêuticas, conduzir processos terapêuticos com uma visão mais completa do ser humano. Então, você vai conduzir pessoas à saúde plena. Maravilha. Sétimo módulo. O módulo 7 é a pedagogia sistêmica e os desenhos sistêmicos, a comunicação e a didática sistêmica. Nesse módulo, você desenvolve a capacidade de comunicar, ensinar, conduzir processos terapêuticos com clareza, autoridade e didática. Além de conhecer e compreender os fundamentos da terapia sistêmica, é essencial que o terapeuta sistêmico saiba conduzir e traduzir conceitos profundos em explicações simples e acessíveis para o cliente. Não é mesmo, gente? Traduzir em explicações simples e acessíveis ao cliente. Então, nesse módulo, você vai aprender também a utilizar os desenhos sistêmicos e recursos visuais, ferramentas poderosas que podem ajudar o cliente a enxergar de forma clara as dinâmicas do sistema familiar. Esses recursos facilitam a compreensão do processo terapêutico, permitindo que o cliente visualize padrões, relações e movimentos sistêmicos que antes eram invisíveis. O sonho,
comunicar conceitos sistêmicos com clareza, explicar dinâmicas complexas de forma simples, desenvolver autoridade profissional, conduzir atendimentos e grupos com segurança, utilizar recursos visuais que facilitem a compreensão do cliente. Esse módulo você pode atuar com crianças, adolescentes, adultos, palestrar em escolas. Esse módulo vai te dar uma abertura e uma amplitude, tá? O módulo 8 é a representação familiar individual. A teoria e a prática supervisionada. Esse módulo você tem uma carga maior de aula ao vivo comigo, onde eu vou ensinar a atuar com abordagem direto ao trauma, tá? Representando familiarmente você em relação aos seus pais numa organização de vida, tá bom? O seu sonho aqui vai ser ganhar confiança na prática terapeuta, conduzir as representações sistêmicas com segurança, realizar sessões profundas e transformadoras, sentir firmeza na condução do processo terapêutico e desenvolver presença e autoridade no atendimento. Nesse módulo, uma das etapas mais importantes da nossa formação, a aplicação prática. E nós vamos caminhar juntos. Essas apresentações me enchem de alegria porque eu vou vivendo as situações e percebendo como que é maravilhoso quando você entra na formação e a transformação que isso produz em sua vida. Mas eu ainda tenho bônus para você na reconstrução da sua alma, tá? O bônus como conduzir terapeuticamente pessoas que enfrentam luto, perdas e rupturas profundas. Muitos terapeutas sabem lidar com ansiedade, crenças limitantes e conflitos emocionais. Isso já é muito bom, maravilhoso. Mas quando chega um caso de luto profundo, algo muda completamente. A pessoa não sabe que direção tomar, pois vai aí para você um bônus, uma aula, uma masterclass, onde vou explicar para você como conduzir alguém a reconstruir a própria vida quando ela pensa que está tudo acabado. Você precisa ajudar na reconstrução da alma. E nós temos ainda mais bônus para vocês. Nós temos um bônus de. Isso aqui é campeão na caixinha do Instagram, tá bom? Um bônus de como interpretar e utilizar sonhos como ferramenta terapêutica profunda. Esse bônus é a interpretação dos sonhos. Muitos clientes chegam na sessão e dizem: tive um sonho estranho essa noite. E é naquele momento que muitos terapeutas simplesmente escutam, mas não sabem o que fazer com aquela informação. Só que os sonhos não são aleatórios. Eles são uma linguagem do inconsciente. E você precisa aprender sobre isso. Por isso que eu preparei esse bônus exclusivo para você. Você pode estar achando assim, meu Deus, é demais. É demais mesmo. É muito. É porque o meu interesse é que você aprenda com propriedade a conduzir outras pessoas à cura. Então, nós estamos aqui num movimento de amor, numa corrente do bem, né? Se o mal tem a organização, nós precisamos organizar o bem também, tá? O que mais nós temos aqui? A libertação da dependência emocional, como conduzir casos de abuso emocional, apego tóxico e carência afetiva profunda. Muitos pacientes não estão vivendo relacionamentos difíceis. Eles estão presos emocionalmente. Mesmo quando sabem que estão sendo feridos, manipulados, desvalorizados, ainda assim permanecem. É isso, e isso acontece porque o problema não é apenas o relacionamento. O problema é a maldita dependência emocional que sustenta esse vínculo. E nesse bônus aqui, você vai aprender como identificar a raiz dessa dependência, como conduzir casos de abuso psicológico e manipulação emocional, como trabalhar a carência afetiva profunda, resgatar a identidade dessa pessoa, tudo isso aqui nesse bônus para você, que vai fazer parte dessa
9ª turma de formação em terapia emocional. Ah, Marilda, estava maravilhoso, ainda tem mais, tem essa é maravilhosa também. Bônus 4, uma meditação guiada, cura das raízes. Uma jornada profunda de reconexão com a sua história de origem. Gente, eu fico assim muito maravilhada de apresentar essa formação, porque eu sei como isso nasceu, tá? E para quem é essa formação? Terapeutas que desejam segurança e método. Profissionais, psicólogos, assistentes sociais, médicos, advogados, professores. Tem tantos pacientes assim, pastores. Meu povo, pastor, você precisa dessa formação. Pastor, pastora, profissionais que querem aprofundar sua atuação. Psicólogo, pode fazer. Psiquiatra, para ajudar seu paciente. Pessoas que desejam curar a sua própria história. Sabia que tem pessoas que entram falando, eu quero curar minha própria história. E no decorrer da formação, eles transicionam a carreira, eles se curam e eles falam, isso é uma missão de vida, é um propósito, eu vou curar outros. Mas é muitos que fazem isso. Então, essa formação é para você. Essa formação é para você. E para quem é essa formação? Quem busca viver sua missão com clareza e prosperidade. Você quer? Então venha. Que você quer viver sua missão com clareza e prosperidade? Venha. Essa é a hora. O que você desenvolve? Clareza diagnóstica, segurança na condução das sessões, método estruturado, consciência sistêmica profunda, autoridade profissional, paz com a sua história e com o dinheiro. O método TFS não é apenas uma formação, é um reposicionamento de vida. Pode perguntar para quem já fez. Você não apenas aprende a transformar histórias, você se torna a prova da transformação. Se você deseja viver livre dos traumas do passado, assumir sua vida com responsabilidade e conduzir processos terapêuticos com segurança, essa formação é o seu próximo passo. E o investimento? Investimento de vida. Quanto vale a sua vida? Muito, eu sei. Mas essa turma, exclusivamente, eu estou fazendo algo extraordinário. O valor da mentoria claramente vale mais aproximadamente 7.880. É um método único que vai ajudar a resolver problemas pessoais. Mais do que isso, vai te oferecer profissão, segurança para fazer um atendimento com excelência. E cada bônus poderia ser vendido para 200 cada, totalizando aí 8.280 e tem alguns ainda para somar. 8.280. Mas sabe o que eu estou fazendo para você que está aqui comigo nessa jornada? O valor do investimento para esta turma será. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? É isso mesmo. 4.997 à vista. Ou em 12 de 516,81. 4.997 à vista ou 12 de 516,81. Gente, por mês, você ganha isso aí para vencer a vida inteira, transformando. Quanto vale sua vida? E tem mais, garantia, tá bom? Se em 15 dias você entrar e ver que não faz sentido para você, nós devolvemos o seu dinheiro. Eu tenho convicção e tenho depoimentos aí das pessoas que entraram e mudaram a vida. E tem mais. Os primeiros ainda ganham. No dia 23, ao meio-dia, 12 horas, nós vamos abrir as inscrições. E os 3 primeiros vão ganhar uma sessão individual comigo, de 50 minutos. E os 10 primeiros vão ganhar o meu livro. O link vai ser liberado
primeiro na comunidade. Então, se você não está na comunidade, entre para garantir o bônus dos primeiros, 10 primeiros livro, 3 primeiríssimos sessões individuais comigo. E por que agora? Você vai dizer, né? Não tenho dinheiro, não me sinto segura, não tenho tempo, não tenho apoio, não sei quando vai abrir. Ô, gente, peraí. Imagina que eu te dou uma, uma chave de um carro e eu digo para você, esse carro vale 900 mil reais. Mas como eu estou muito apertado, eu estou te passando ele por 50 mil reais. Porque eu estou apavorado. O carro vale 900 mil. Ele te oferece por 50. Eu sei que é uma proporção aqui para você entender. Você não vai fazer isso para conseguir os 50, porque se essa pessoa chegou até você, é porque é para você. Se esse anúncio, se essa aula chegou até você, é porque é para você. Então, a resposta não é essa. Não é não tenho dinheiro. A resposta é não tenho prioridade. Não quero resolver os meus problemas. Não quero decidir ter uma vida melhor. Ah, eu não me sinto segura. Não. Quem é que vai te fazer sentir segurança? O conhecimento, o amor, a sua vida, a sua essência, porque você só pode dar aquilo que tem. Então, como se sentir segura? Reconhecendo que Deus te fez imagem e semelhança dele. Imagem, você parece, semelhança, você é igual. Então, essa é uma historinha que você está contando. Não tenho tempo? 9 módulos. Cada módulo sendo liberado de 21 em 21 dias. E você não tem tempo em 21 dias para assistir um módulo e formar com garantia de exercícios, transformações, dinâmicas pessoais para depois dar para o outro? Essa também a resposta não é. Não tenho tempo. É não tenho prioridade. Não tenho apoio? Até quando você vai se tornar uma criancinha infantilizada, precisando que o outro te carregue? É você que caminha com as suas próprias pernas. É você que tem uma mente, um coração para tomar uma decisão e assumir o controle da sua vida. E de fato, gente, a última formação eu abri em julho e depois eu demorei muito em abrir essa nova turma. Eu estou abrindo em respeito e amor, e eu estou falando isso diante de Deus, diante de Jesus Cristo, em respeito e amor a todas as vidas que me procuram, todas as pessoas que me procuram no Instagram, no WhatsApp, querendo o curso. O último depoimento, eu vou mostrar para vocês, uma pessoa leu o livro lá em Chapecó, e ela falou assim: esse livro me respondeu o que eu quero na vida. E esse livro, gente, é um livro. Imagina 9 módulos completos. E ela disse assim: eu quero o seu curso. Eu vi que você tem um curso, eu quero o seu curso. É assim que as coisas acontecem, tá? E como eu sou pastora e as pessoas sabem da minha seriedade com a palavra, são elas que procuram o curso. Então, por que agora? Porque eu estou dando a devolutiva de honra e respeito a vocês. E, de fato, eu não sei mesmo quando eu vou abrir outra turma, sobretudo nesse formato. Sua oportunidade é agora. E eu agradeço o tempo que você dispensou aqui comigo. Eu agradeço por você estar nessa jornada. E se você não entrou na comunidade ainda, por favor, esteja na comunidade, porque os 13 primeiros, 3 para terapia individual comigo, de 50 minutos, e 10 vão ganhar esse tão sonhado livro, que todo mundo está sendo transformado. Transformado pelo livro, transformado pelo curso e muito mais você vai viver durante essa jornada sistêmica. E possivelmente se tornar um profissional alinhado com propósito em terapia familiar sistêmica. Às vezes eu até me envergonho de ser esse valor, mas é o que o Senhor colocou em nosso coração
para que possamos alcançar mais vidas transformadas, mais vidas nutridas, mais vidas capacitadas, mais vidas organizadas e saradas. O ferido fere, o curado cura. Vamos invadir, alcançar mais pessoas com cura e transformação e obediência ao Senhor. Muito obrigada por você estar aqui e por você vir na jornada comigo. Até o dia 23, para o carrinho ser aberto e que essa aula seja assistida e anotada, porque tem segredos aqui e tem muita coisa boa. E muito mais te espera na formação. Beijo no seu coração. Fui. Deus abençoe.